Olá, meus amores, tudo bem? Bom, nós vamos continuar aqui, né? A nossa leitura do ritmo, do presente, do passado. E agora nós vamos falar de leitura de cordel. Quem já ouviu dizer em leitura de cordel? Alguns anos atrás, passou uma novela, né? Cordel Encantado. É uma novela que não tinha nenhum tipo de maldade, assim que eu digo, cenas impróprias, né? E era bem bacana, porque retratava realmente o cordel. Eles falavam muito em rimas e tinha o pessoal que era um pouco mais simples, tinha as famílias que eram mais conhecidas, famílias que tinham nobreza, né? Tinha também o grupo do Lampião, né? E também tinha o outro lado que era os defensores das famílias. Então, era tudo aí uma sequência de ordem e vandalismo ao mesmo tempo, mas nada que não conseguissem se resolver, né? Era muito engraçada até. E a literatura de cordel, o bacana é que ela trata um gênero muito presente na cultura, né? Ela fala muito do Nordeste e isso é muito bacana. Inclusive, o ano passado, dando uma aula de literatura de cordel, isso marcou muito para um aluno, inclusive um aluno aqui da Escola Galileu mesmo. E ele, no final do ano, viajou com os pais para o Nordeste. E, visitando uma das feiras típicas da região, ele viu lá os livrinhos de cordel, lembrou da nossa aula e me trouxe de presente um livrinho pequenininho de cordel que eu tenho até hoje. E eu fiquei muito feliz, porque aquilo marcou para ele, ele entendeu perfeitamente o que era a abordagem da literatura de cordel, e isso é muito bom, né? Isso não vai ficar esquecido nunca. E geralmente no Nordeste é assim mesmo que ficam, da maneira que vocês estão vendo aí na imagem, penduradinhos em barbantes, né? Eles fazem varais de barbante e penduram aí com um pregador, né? Um prendedor de roupa, para chamar a atenção do leitor, né? Quem gosta de leitura, dependendo da imagem. E geralmente tem esse fundo colorido, né? Mas a imagem, maioria das vezes, ela é em preto e branco. É como vocês estão vendo aí. Uma ou outra que eles acabam colocando de uma certa forma colorida, mas geralmente o fundo é colorido e a imagem é preto e branca. E os poemas que estão nesses folhetos, eles são típicos da região e eles são compostos por estrofes, geralmente de 6 versos, e também são chamados de cestilhas, rimando verso a verso, par com par, ou seja, no segundo, no quarto e no sexto verso. O conteúdo ainda é bem variável e frequentemente gira em torno das narrativas que dizem a respeito do Brasil, do folclore, algumas passagens históricas ou até mesmo tratando de assuntos sociais e políticos, que é o que eu falei para vocês agora. Tem a família que é de um gênero clássico, tem as famílias mais simples, tem os que são considerados os príncipes e reis, e também tem aquele pessoal do lampião, que são, não vou dizer arruaceiros, mas são as pessoas que querem justiça, que querem que as coisas sejam feitas de forma certa. Não aceitam o roubo, não aceitam a mentira. Então, faz parte, tudo isso faz parte da literatura de cordel. Pessoal, na literatura de cordel, nós temos aqui um texto chamado Uirapuru. Ele é muito bonito. Eu vou ler com vocês. Na verdade, não posso falar que é um texto, mas eu posso chamá-lo de um poema. O sonho alimenta a vida de qualquer humano ser. Se você não mais precisa de sonhar por tudo ter, sem sonho também se torna desnecessário viver. Ainda quando criança, no meu velho Ceará, dizia com pensamento: sinceramente, não há um canto mais envolvente do que o do sabiá. Hoje, no salão azul da minha suíte bela, eu vejo a luz do crepúsculo da minha ampla janela e um sabiá laranjeira
cantando pertinho dela. O sabiá laranjeira canta enquanto a noite cai, e no canto aconchegante o meu pensamento vai, de volta como um sonho ao casebre do meu pai. Quando iniciei a lenda do Irapuru, enfim, o sabiá com ciúme cantou pertinho de mim, como quem diz, não há pássaro que cante bonito assim. Meu amigo sabiá, por favor, não se ofenda. A lenda do Irapuru é feita por encomenda. Lhe peço autorização para escrever esta lenda. O Irapuru só sai do doce do lendário encanto uma única vez por ano, e assim o divino canto, para ser por nós ouvido, há que se separar tanto. Pessoalmente, entretanto, não há rota, não há pista, e assim o Irapuru dificilmente se avista. Ouve-se apenas canto do maravilhoso artista. A palavra Irapuru tem significado na comunidade indígena como pássaro abençoado, e é por esta razão que é reverenciado. A vida do Irapuru somente é interrompida quando a energia vital encontra-se exaurida. Aí o pássaro sai suavemente da vida. Assim, periodicamente, durante tardes inteiras, repleta de poesia, se ouve nas laranjeiras a voz mais melodiosa das florestas brasileiras. Bom, meus amores, aqui teve a leitura, né, do poema Irapuru, e também que vocês com certeza perceberam que tem os versos e tem o ritmo, né? E geralmente eles têm o mesmo tamanho e as sílabas fortes, né, ocupam posições semelhantes. Isso é muito importante, pessoal, para a declamação de um cordel. Geralmente cordel é feito desta maneira e é um texto estruturado que você diz ele em voz alta, torna-se mais agradável ao público, né? Eu não li aqui tão alto assim, mas se você tem um tom de voz mais elevado, parece que chama mais ainda a atenção do público. E nesse caso, o Irapuru, ele contém uma mensagem significativa, né? Que ele fala aí de uma lenda folclórica do pássaro Irapuru. Com base nela, o leitor, o ouvinte, acaba fazendo uma reflexão ao quê? Ao passado e as lembranças que ele gera no presente, ok? Aí abaixo nós temos algumas estrofes para vocês poderem ler novamente. Com a leitura dessas estrofes, vocês podem ver que o passado e o presente, eles são unidos por um elemento, o canto do sabiá. Na medida em que faz parte tanto da infância quanto da fase adulta, ele conta a própria história de cordel, tal canto que é por meio do quê? Das lembranças dos dois tempos, trazendo o presente e o passado. Ele retoma a vida no passado, né? E é interessante notar isso porque o cordel trata da própria cultura do país, né? Ele estimula a reflexão e as experiências individuais de cada um, ok? E aqui nós temos a imagem de uma pessoa desenhando, né? Fazendo aqui um esboço do folhetim e aqui já ele pronto. E geralmente, pessoal, a história de cordel, a poesia, ela é contada de acordo com o quê? Com a gravura que é exposta na capa do cordel. Então, de acordo com a gravura, com essa imagem que tem aqui, é a história que vai estar no livrinho. Tá bom, meus amores? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.